O tema da noite é mediunidade e obsessão. Eu escolhi essa frase: refleti quanto a que pensais e sabereis com quem andais. Normalmente tem um ditado que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós espíritas dizemos: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Por quê? Porque a nossa conexão é mental. Nós, muitas vezes, permanecemos em silêncio, mas a nossa cabeça, o nosso cérebro fervilha de pensamentos, de opções, de escolhas ou de atitudes que devemos tomar. Então, a obsessão é um dos flagelos que vem assolando a humanidade atualmente. Principalmente agora, com todos os avanços científicos, tecnológicos do mundo contemporâneo, o homem que teria mais tempo para desfrutar dessas facilidades que a tecnologia nos trouxe, as utiliza de maneira tão equivocada que passa a instituir este flagelo espiritual, essa doença da alma, de tal modo que passa pelo uso até da tecnologia e cai na obsessão. Então, independente de nós estarmos fortalecidos no nosso propósito, hoje nós estamos sob um assédio daquelas entidades que, apesar de saberem que não mais irão reencarnar no globo, por quê? Porque se comprazem no mal, eles emanam pensamentos. E nós, quando baixamos as nossas vibrações, acolhemos esses pensamentos. Então, nós vamos nos sentir envolvidos por diversos desses seres, vamos nos sentir imantados por esses seres, e esses seres são os agentes da obsessão que nós vamos estudar hoje. Então, a obsessão, ela é um envolvimento fluídico, mental, espiritual, destes seres que ainda se comprazem no mal sobre nós. Então, a obsessão vai nos caracterizar a ação desses indivíduos que já estão num outro plano, mas que, chamados ou que sintonizados pelos nossos pensamentos, nos alcançam. Então, somos nós que devemos entender como se dá essa conexão para romper e para nos precavermos. Por quê? Porque, como nós vamos ver ao longo da exposição, a obsessão leva a doenças físicas, leva a males físicos. E, às vezes, a gente, na busca do tratamento médico clínico, não encontra. Então, vamos definir. A obsessão vem do grego obsessione, que quer dizer impertinência, perseguição. E no dicionário nós vamos encontrar como preocupação, ideia fixa ou mania. Muitas vezes a gente diz: nossa, fulano está com uma obsessão, quer arranjar um trabalho, quer passar num concurso. É uma mania, é uma ideia fixa. Na psiquiatria também é usado como um pensamento persistente e recorrente. Aqui a psiquiatria se aproxima muito já da definição que nós vamos ter como a ação, que é um pensamento persistente e recorrente que chega às nossas mentes. O Espiritismo define a obsessão como a ação maléfica, persistente de um espírito sobre outro. Sempre na obsessão, a ação de um espírito sobre outro. Eu não posso me auto-obsedar, como alguns
livros equivocadamente falam. Porque, por definição de Allan Kardec, é a ação de um espírito mau sobre outro indivíduo. Quando a gente fala espírito, é nesse sentido que nós estamos falando, dos desencarnados para os encarnados. Mas depois nós vamos ver que existem outras definições também. Allan Kardec já coloca no livro A Gênese: pululam em torno da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Vejam só, isto é óbvio. As pessoas que morrem, pessoas boas e más, e ficam ao redor da Terra. Então nós vamos encontrar ao redor da Terra também os maus. E estes maus, eles se vinculam diretamente com os maus que estão aqui na Terra, ou com aqueles que lhe sintonizam o pensamento e que por ação são, então, alvo das suas atitudes. E Allan Kardec continua: a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, ele traz como que também é uma situação de inferioridade do povo, dos indivíduos que habitam o planeta, e por causa dessa inferioridade, a conexão com esses espíritos inferiores, trazendo o flagelo da dor, da obsessão. Daí as pessoas perguntam, mas será que esses espíritos que pululam ao redor da Terra podem nos influenciar, podem nos atingir, podem alterar as nossas ações? E Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 459 de O Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os benfeitores respondem: a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então eles não estão ali ao redor, nos admirando, nos controlando. Eles influem a tal ponto nas nossas decisões que muito de ordinário, muito frequentemente, são eles que nos dirigem. Muito acontece quando nós estamos imbuídos em fazer tal coisa e às vezes pensamos e surge um pensamento diferente. Às vezes a gente diz: nossa, como é que eu não tinha me dado conta dessa ideia antes? Nós, às vezes, nos damos conta de que é a nossa ideia. Muitas vezes são ideias externas, são outras mentes. Se são coisas boas, são os mentores nos ajudando. Se são coisas más, são os espíritos obsessores nos dirigindo. Como nós que escolhemos a opção que queremos, no início a influenciação é equilibrada, porque os mentores, os bons, estão também ao nosso lado, nos orientando, nos instruindo, tanto quanto os maus. A escolha é nossa. Então nós não perdemos o livre-arbítrio. Porém, na obsessão, sim. Essa influência negativa, essa ação é tão persistente que nós passamos a agasalhar, a acolher somente os pensamentos inferiores. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei de sintonia, e esta lei é universal. Nós sintonizamos com aqueles que nos são semelhantes. Não são aqueles que nós gostamos. São aqueles que têm semelhanças de propósito. Se eu trabalho no bem,
eu terei espíritos bons me orientando. Se eu tiver investidas no mal, eu terei espíritos maus me orientando. São espíritos que se agregam aos nossos pensamentos por sintonia. Semelhante atrai semelhante. É uma lei do universo. Por isso que quando nós falamos em obsessão, nós temos que compreender essas leis para interromper quando nós sentimos a ação negativa de um espírito sobre nós. Então existem tipos de obsessões. Aqui nós colocamos esquematicamente porque tem a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Por exemplo, no caso de encarnados, quando tem pessoas principalmente separadas pelo vínculo da amorosidade. Então, aquele que se separou e não admite a separação, ele vincula o seu pensamento no ciúme, no ódio de si. Ele não for meu, ela não for minha, não será mais de ninguém. E fica alimentando aquele laço mental de prisão. Isso é o que nós chamamos de encarnado para encarnado. Ou de inveja, todos os sentimentos ou as emoções inferiores. Quando nós vemos este de encarnado para desencarnado, ocorre principalmente para aquelas pessoas que tiveram seus entes queridos que morreram. Então ficam ali dizendo, por que tu me deixaste? Eu não tenho mais vida. E ficam vinculando o seu ente querido na lamúria, na queixa, na tristeza, na dor. Isto é uma obsessão de um espírito a outro. Só que nós aqui, o encarnado aqui e o desencarnado lá. Entre os desencarnados também. Só que aqui, como nós estamos, não dá para ver, mas todos os livros estão muito vinculados a isso. Nos trazem informações. Mas quando a gente vê, e que é o que a gente vai falar hoje, é de desencarnado para encarnado. São aqueles que se encontram no plano espiritual, que, por um vínculo conosco de outras vidas, ou por uma ação similar desta vida, nos encontra na sintonia mental. Por queixas, por lamúrias, por drogadição, por atitudes no mal, por depressão, por pensamentos negativos, eles vibram numa faixa mental e aí nos encontram vibrando. E aí se sentem acolhidos. Ah, fulano está triste, eu também estou triste, então fico ali. Então nós vamos ter uma carga maior das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. No caso da obsessão, sempre é para o mal. Por quê? Porque é um espírito mal que exerce uma ação sobre outro espírito. Sempre é um espírito inferior. Então, a obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza de efeitos que produz. Kardec já veio nos dizendo que existem vários tipos de obsessões, de acordo com a intensidade dessa ação negativa, de acordo com a persistência, com a insistência, ou de acordo com a minha brecha mental de acolher esses pensamentos. Então, Kardec, segundo o Espiritismo, vai nos colocar que as variedades da obsessão são a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, ou que pode ser moral ou corporal, e a possessão. Nós vamos vê-las separadamente depois. Então, sinais que a obsessão apresenta, como é que a gente pode imaginar que está sendo obsediado, se é foco de uma ação de um obsessor. Por quê?
Por que é importante eu saber se eu estou sendo alvo de uma obsessão? Porque quando eu estou no comando das minhas decisões, eu tenho a orientação dos bons e dos maus. Quando eu estou sob uma ação obsessiva, eu tenho a ação persistente dos maus e não consigo perceber a dos bons. Então é importante a gente entender quais sinais que se nos apresentam. Uma ideia torturante que teima em se fixar. Então aqui nós vamos encontrar as ideias da desvalia principalmente. Eu não valho nada, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, eu não consigo fazer mais, se eu conseguir até aqui. Sempre é um pensamento de desvalia. No caso único da fascinação, que é o contrário. A ideia fixa e recorrente é que eu sou o maioral, que eu sou melhor que todo mundo, que eu posso tudo e ninguém pode, mas isso é no caso específico da fascinação. Nos outros casos, que são os mais frequentes, são de desvalia, ou de tristeza, ou de não valer nada, e assim sucessivamente. Pode ser também uma força psíquica que interfere nos processos mentais. Como é uma mente agindo sobre outra mente, a ação é psíquica. Então, eu posso ter os meus pensamentos confundidos e confusos. E por isso nós precisamos nos autoconhecer para saber se são nossos ou não os pensamentos. Uma vontade que tende a superar a própria vontade. A minha vontade é de não usar determinada substância, álcool, mas tem uma vontade, me vem uma vontade maior do que a minha própria. Isso é um sinal de uma ação superior externa à minha vontade. Uma inquietação crescente sem motivos reais, principalmente nos casos de síndrome do pânico, quando há um excesso de ansiedade e nessa inquietação em que a gente começa a criar, e a mente cria, eu não posso sair, eu não posso ir, eu não vou dar conta, né? Então é uma inquietação sem motivos reais. Até ontem eu fazia, hoje eu já não consigo mais. E quando a gente entra nessa ideia, nós nos paralisamos de medo. Comportamentos, aqui está errado, eram essas. Comportamento inadequado com a conduta usual do indivíduo. O indivíduo tinha atitudes de uma maneira e de repente ele muda de atitudes. E essas mudanças não dizem uma preocupação real, não dizem frente ao emprego ou frente ao uso de uma droga, não. Ele tinha uma conduta, de repente ficou bravo, revoltado, agressivo. Isso normalmente é ação da influência espiritual. E por último, o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento. Olha aqui, ó, desalinho, diz Manuel Filomeno de Miranda nesse livro, Nos Bastidores. A pessoa se altera integralmente. Tem um desalinho espiritual frente às suas atividades normais, frente às atividades profissionais, de relacionamentos, totalmente. E no livro Lampadário Espírita da Joana, ela coloca: toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Lembram daquela lei de sintonia? Eu tenho que acolher aquele pensamento para ele modificar a minha atitude. Então tem que haver uma perfeita sintonia. E ela diz mais: sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória.
ou por identificação idealista das correntes do pensamento. Aqueles que são depressivos, os que são negativos, os que trabalham no mal e assim sucessivamente. E esta identificação se dá pelos elementos de afinidade. Quando nós pensamos, as nossas emoções e os pensamentos, eles nos ligam a outras mentes. Então eu penso, eu emito um pensamento que vai ser captado por outras mentes. Porém, essas outras mentes também vão me influenciar, porque estão vibrando na mesma faixa de onda mental. Então, influenciamos e somos influenciados através de uma profunda comunhão telepática. É aquilo que eu falei. Se eu me sentia triste, desvalido, acabrunhado, e eu penso isso, no momento que eu pensei, eu emito os pensamentos. E eu recebo, eu emiti um pensamento. Só que eu recebo ele ampliado. Por quê? Porque todas as mentes que estão sintonizadas naquela vibração irão sintonizar comigo e potencializarão o que eu estou pensando. Por isso que é muito difícil a nossa vontade ir contra uma vontade de mais do que uma mente. Encarnada ou desencarnada, tanto faz. Por quê? Porque essa ação psíquica é muito mais impactante na minha mente. Então, a instalação da obsessão, segundo Sueli Caldas-Schubert, se dá onde ela diz: pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que virulento age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Todos os nossos pensamentos negativos, os nossos estados de situações de menos-valia, todos eles abrem essas brechas mentais. E aí nós vamos abrir o nosso campo mental para que outras mentes venham potencializar aquilo que nós pensamos. Então, quando vem um pensamento negativo, nós temos obrigação de substituir por um positivo. Porque senão nós vamos dar guarida a todas aquelas mentes. A gente diz assim: ah, não, mas eu pensei muito rapidinho. No momento que a gente pensa, nós emitimos para o universo. Não é aqui na casa espírita, não é na minha casa, é para o universo. E o universo, como uma concha acústica, reverbera. Todos os que pensam igual vão estar sintonizados. E isso é muito ruim. Por quê? Porque no começo é só um pensamento. E eu não dei bola. E fui agasalhando. E esse pensamento se torna uma força mental na minha cabeça. Então, os sinais de obsessão são muito importantes de nós conhecermos. Sonhos ruins, pesadelos frequentes. Eu sempre digo, quem sonha tem que ter sonho bom. As pessoas dizem assim: ah, sonhei um sonho tão ruim, que era o sonho é a vivência do espírito enquanto o corpo dorme. O espírito não dorme. Então o espírito se desdobra e tem uma vivência espiritual. Esta vivência se traduz no sonho. Então, sonhos ruins mostram experiências do espírito ruins. Dizem os mentores amigos que aqueles crimes bárbaros, os crimes planejados, são planejados durante os sonhos, onde esses instrumentos do mal descem até os locais de trevas, lá se encontram, arquitetam esses crimes bárbaros e depois retornam lembrando desses crimes. Qual a diferença entre sonhos ruins e pesadelos frequentes? Tem pessoas que têm os mesmos pesadelos. Por quê? Aí
exatamente o processo obsessivo. Tem pessoas que têm medo de ir dormir, porque sempre que vão dormir tem o mesmo pesadelo, de sufocação, de estrangulamento, então deixam de querer ir dormir. Indução ao vício é um problema com a obsessão. Por quê? Porque todo viciado, seja em que for, em medicamento, em álcool, em tabaco, em drogas ilícitas, em sexo, em fofoca, seja qual vício for, as mentes que utilizam essas mesmas energias induzem a que o indivíduo vá e pratique. Por quê? Porque no mundo espiritual não existem drogas, não existem álcool, não existe tabaco. Então, eles vêm buscar essas energias de quem utiliza. Então, eles ficam obsediando principalmente os usuários. O mundanismo. Tem pessoas que se deixam conduzir por processo obsessivo, e hoje nós sabemos que o processo obsessivo está direcionado a 4 grandes fatores, que são o poder, a droga, o sexo e o dinheiro, né? Mas, mesmo assim, tem pessoas que têm compulsão por compras. É uma consequência de um processo obsessivo ligado ao prazer físico. Agressividade além do normal, que nós já falamos, abandono da vida social e familiar. É muito comum. A pessoa obsediada, por seja qual o motivo for, ela não tem mais normal a sua vida familiar, nem a vida de relação, nem a vida profissional. Ou ela não consegue, ou há uma tormenta tão grande no lar que ela passa a ter brigas, passa a ter uma alteração de comportamento, inclusive com os seus próprios familiares. Ideias fixas, pode ser de qualquer tipo, principalmente as ideias de suicídio são muito comuns. Então a gente sabe que naquele depressivo, como ele se sente mal, se sente triste, ele acolhe pensamentos de igual teor e começa a fomentar a ideia de morte. Quando ele emite uma ideia, ele acolhe ideias externas da morte, do suicídio. Visão de vultos é muito, muito comum. Por quê? Porque o obsessor é um espírito mau, que nós já vimos. Mas às vezes ele causa tanto mal que ele aparece para amedrontar. Então a pessoa em vigília começa a ver vultos, e vultos apavorantes, que é o processo obsessivo. Ou audição de vozes. Então, tirando todos os quadros ou de droga ou os transtornos de psiquiatria, no processo de visão e de audição, demonstra aí mais uma vez o processo obsessivo. E todo indivíduo que recebe uma obsessão é, portanto, um médium ostensivo. Se ele já está vendo e ouvindo, imaginem a mediunidade dele. Só que é uma mediunidade de sofrimento, de transtorno. Causas da obsessão. Por que os obsessores nos causam essas ações no mal? Por vingança, ódio, inveja, covardia, condicionamentos viciosos, apego às pessoas e interesse em fazer o mal. São as principais, né? São os nossos comportamentos ainda vinculados à posse, ao que é meu, ao que eu posso e o outro não, e assim nós damos vazão àquelas mentes que também se vinculam a nós para fazer a mesma intenção. Então vocês imaginem quando a gente, às vezes sem querer, diz assim: nossa, eu odeio fulano de tal. Só nesta frase
nós já nos vinculamos com os indivíduos que também odeiam. E que muitos nos odeiam. Porque nós, se hoje já achamos que não somos bons exemplos, nós somos os melhores do que já fomos. Se o espírito não retrograda, é sinal de que a gente já foi muito pior do que hoje nós somos. Então nós deixamos muita gente para trás, às vezes desencarnados, que nos reconhecem pela ação do mal. Então eles também querem nos fazer o mal. E esses interesses em fazer o mal é porque nós já temos muito claro na nossa consciência o que é o bem e o que é o mal. Então, para nós, a gente não diz assim, eu fiz sem querer, ou eu fiz sem pensar, ou eu não sabia. A gente pode não ter pensado nas consequências, mas tudo que a gente faz passa pelo pensamento. Então, nós somos responsáveis porque nós já sabemos o que é certo e errado. As técnicas usadas pelo obsessor. Aí existem várias. Por quê? Porque cada um de nós cede de uma maneira. Tem a ação persistente, telepatia, hipnose, envolvimento fluídico e ideia fixa e magnetização. Ação persistente é aquela ideia, aquela ação. Vá beber, vá beber. Não é a ideia fixa e nem a telepatia. É uma ação de contemplar o que o espírito obsessor quer. Na telepatia, sim, é transmissão de mente a mente. Então, isso se dá muito para os fascinados, que é um segundo tipo de obsessão, onde a mente é estimulada de mente a mente, onde o indivíduo acha que os pensamentos são dele. A hipnose é muito, muito comum, onde o indivíduo é hipnotizado, principalmente nas palestras ou nos locais onde a gente tenta aprender e se melhorar. Os obsessores fazem isso aqui, ó, uma hipnose. Levam o indivíduo a dormir, levam o indivíduo a não se manter atento. Por quê? Porque se ele aprender, ele vai tentar se melhorar. E se melhorando, ele sai das garras do obsessor. E o envolvimento fluídico, como faz aqui, as entidades, porque são inferiores e maus, emanam energias ruins. E essas energias envolvendo o indivíduo passa mal, sente cheiro ruim, onde ninguém está sentindo, tem visões ruins também. Ideia fixa, principalmente nos casos de depressão, que pode levar ao suicídio ou de matar alguém, né? Aqueles crimes que o cara mata a ex-esposa e se mata, ou mata a esposa e o filho e se mata. Aquelas coisas assim são alimentadas justamente pela ideia fixa. Eu me lembro daquele estuprador do parque que ele dizia que ele ouvia vozes, que ele tinha que estuprar porque ele ouvia vozes. Nada mais é do que o obsessor e vários obsessores. Porém, a primeira ideia quem lança é ele. Então, nós nunca perdemos a nossa autodeterminação. Casos muito raros do sistema de possessão ou subjugação, onde o indivíduo ele é imantado até no seu corpo físico e perde então a noção, mas não no caso de cometer esses assassinatos. E a magnetização nós vamos encontrar principalmente nos livros do Chico Xavier, onde espíritos inferiores magnetizam e transmitem o seu fluido pestilento, negativo, ruim, e aquele indivíduo pode até adoecer de uma magnetização inferior. Porque o que ocorre é isso aqui, é de perispírito a perispírito. O perispírito comanda de mente a mente o encarnado. Então não existe um espírito que entra no outro corpo. Para cada corpo sua
somente um espírito. A imantação é mental, é de mente a mente, numa estrutura que nós chamamos de perispírito, que é o corpo do espírito. Então nós temos que entender isso, porque aquela história de gritar com o espírito, ou dizer, sai desse corpo que ele não te pertence, não existe, porque ele não está dentro. E não é o grito que vai afastar o espírito obsessor, é a imposição moral, a qualidade moral do indivíduo, dele próprio ou do auxiliar. Mas uma das perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos foi essa: por que Deus permite que espíritos nos induzam ao mal? Vejam a profundidade dessa pergunta, na questão 466 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Tu, por isso, passas pelas provas do mal para alcançar o bem. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Sempre a vontade é nossa, sempre parte de nós. Como nós podemos fazer uma oração e chamarmos os benfeitores, nós, na prática do mal, também atraímos os espíritos inferiores. Então, onde começa a obsessão? Começa em nós mesmos. Não é no outro, não é o obsessor que é um espírito que está me perseguindo, não. Começa em nós. Mas começa aonde? Pelos nossos pensamentos e sentimentos inferiores. Essas nossas emoções que nos trazem a baixa vibracional dos nossos pensamentos. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier como que ele fazia para afastar os maus pensamentos. E ele disse que ele não podia impedir que aves de rapina sobrevoassem a sua cabeça, mas ele tinha que impedir que elas fizessem ninhos nos seus cabelos. É isso que nós temos que entender. Se são as nossas imperfeições que atraem os espíritos inferiores, nós temos que trabalhar contra as nossas imperfeições. Mas no momento que nós estamos nessa luta da autoiluminação, nós temos que afastar esses pensamentos inferiores. Porque se nós raciocinamos assim, mas eu tenho dificuldades com meu marido, com minha mulher, com meus filhos, com meus pais. Mas se a gente tiver uma única frase, eu sou filho do dono do universo. Vocês acham que nós somos pouca coisa? Se nós nos ligarmos a Deus como Pai Criador, e como tudo que Ele cria é bom, porque Ele é a infinita bondade, nós não temos como sermos ruins. Nós estagiamos, às vezes, em escolhas equivocadas, mas nós somos bons. A nossa origem é divina. Nós nos desviamos, mas a gente pode retornar. Então, se nós trazemos ainda todas essas imperfeições, nós podemos trabalhar nela. Nós não podemos ficar sob o guante de um obsessor, e isso é uma imagem do livro Voltei, do Chico Xavier. Nós não podemos ficar sob o guante de um obsessor, ou de vários. Nós temos que retornarmos para a nossa essência. Nós sofremos quando nos afastamos do ser divino que nós somos. Porque o que a gente faz? A gente valoriza o que nós temos de ruim.
Ou a gente ressalta que eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu também sou isso e sou aquele outro. Nós temos que valorizar sempre o lado bom, porque o lado ruim está cheio. As notícias, os livros, os programas, as músicas são de muito baixo teor energético, vibracional. Nós temos que buscar, principalmente nesta situação que estamos vivendo no próprio Brasil, onde nós temos agressões, intolerâncias que nos tiram da tranquilidade. A gente só raciocina o Brasil, lá fora também tem dificuldades. Né? Então não adianta eu ir lá para o outro lado do mundo que também tem dificuldades. Nós temos que buscar esta comunhão com Deus aonde nós estivermos. Porque existem consequências da obsessão. E Kardec já nos colocou. Apresenta caracteres muito diversos a obsessão. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Nós vamos ver que mais do que a metade dos hospitais psiquiátricos estão lotados de pessoas obsedadas e não loucas, mas que entraram numa loucura, numa demência, depois da perturbação completa da sua mente. Então, as consequências são loucura, suicídio, desencarnações prematuras, desequilíbrio familiar e doenças físicas. A obsessão não faz bem, nem para nós que sofremos e nem para onde nós estamos. Justamente porque ela desagrega o local de trabalho, o local da família, os relacionamentos. E quando a gente vê, a gente já tomou atitudes que vão acarretar consequências muito graves. Então nós precisamos ter em mente que os pensamentos que são gerados por discussões, por desavenças, por tristezas, podem abrir as portas do nosso lar, da nossa mente, para os processos obsessivos. Neste livro de Chico Xavier, que é uma psicografia ditada pelo médico desencarnado André Luiz, o nome Libertação, nós vamos encontrar muito nítido o processo obsessivo, porque neste livro um grupo de obsessores está amando de um juiz, todos desencarnados, um grupo de obsessores está mantendo uma pessoa acamada, doente, acamada, a tal ponto que ela não tem condições de levantar da cama e por hipnose, por envolvimento fluídico, né? Porque esse juiz, ele utiliza-se dos comparsas, porque esta moça era filha de um juiz encarnado que equivocadamente mandou prender, julgou como procedente uma ação, e este rapaz morre na prisão. E ele morre na prisão, mas antes dele morrer, a mãe dele se suicida, a esposa dele se suicida, e o marido, quando morre, se revolta, porque o filho havia morrido, a esposa, a nora. Então, ele vai para o mundo espiritual com ódio deste juiz. E lá, então, ele aceita a tarefa de levar a termo a sua vingança no mundo espiritual. Então, neste livro, nós vamos ter caso de licantropia, quando há uma ação mental sobre as formas do corpo espiritual se transformando numa loba, que era a forma de uma mulher no mundo espiritual. Os ovoides, que são as pessoas, a mulher e a esposa e a mãe,
elas desencarnam pelo suicídio e tão fixadas naquele seu filho e marido na prisão, elas, por ideia fixa, alteram toda a sua configuração espiritual, se tornam como ao formato de ovoides e se ligam no perispírito do filho. E o vampirismo, que é o caso dessa moça que está acamada, então eles retiram as forças e induzem a forças negativas. Este livro é um exemplo muito nítido, escrito ainda na década de 50 por Chico Xavier, que traz os tipos de obsessão. O Código Internacional de Doenças já reconhece o processo de obsessão espiritual. Este código é usado no mundo todo na identificação das doenças, como é identificado pneumonia, cardiopatia, etc. A doença, a obsessão espiritual, já é identificada no item F44.3, que define o estado de transe e possessão como a perda de identidade, com manutenção da consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação de espírito, dos que são patológicos provocados por doença. Já está no Código Internacional de Doenças a obsessão. Mas daí aos médicos aceitarem vai uma distância, né? Já está no código, mas nem todos os médicos aceitam. Bem, os transtornos mentais e obsessão, Kardec já coloca isso desde a época dos estudos dele em 1800. Olhem só, a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama por vezes de tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, o que a gente dá aqui o passe isolado, ou quer médico para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Às vezes a obsessão é tão intensa, tão prolongada, que leva a doenças físicas, como a gente viu antes, doenças gerais. Às vezes as pessoas têm ataque de pânico e investigam tudo e vão ver e não tem nada de pânico. Tem um obsessor que está muito intuído a agredir aquela pessoa. Quem são os obsediados? São as vítimas? Nós já vimos que o que nos liga aos obsessores são as nossas falhas morais. Então, como não existe vítima no universo, quem está no universo e não for espírito perfeito, está sujeito a ter uma obsessão. Então, aqui no planeta, só Jesus, quando aqui esteve, é que estava imune. Então, aquela tentação de Jesus pelos inferiores não existiu, porque ele, como espírito perfeito, não é tentado. Mas existem os casos de Chico Xavier, e eu sempre gosto de trazer os do Chico, porque ele está acima de qualquer outra interpretação. Ele diz que uma vez se viu rodeado por 600 obsessores. Eu sempre digo, para me obsedar precisa um. Chico Xavier precisaram 600. E que vinham de paus e pedras na mão e que diziam que iam terminar, iam matá-lo, e que ele levava muitos espíritos para o caminho do bem e tal, e ele sentiu que ia morrer. Ele se ajoelha e começa a orar. Quando ele se ajoelha, ele é inundado de luz, e quando ele abre os olhos, não tem mais ninguém na frente dele. Então, nós vemos que nem Chico Xavier estava imune, apesar de todo o bem que ele fazia. Só que ele conhecia os instrumentos da prevenção. Então, as crianças também podem ser obsedadas. E isso nós lembramos também naquele filme O Sexto Sentido.
Mas este capítulo, Obsessões infantis, nós vamos falar no próximo mês, especificamente sobre as obsessões infantis. Quem são os obsessores? São espíritos inferiores, nós já vimos, mas são aqueles que existem só para o mal, ou que foi-lhe causado mal e eles agasalham esta vontade da vingança, do ódio, da revanche. Jesus já indagou aquele homem que ficava nos túmulos, e ele disse para o homem que eles chamavam ele de endemoniado: qual é o teu nome? E ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, um só pode ter uma legião de espíritos obsessores. Como eu falei, o Chico teve a presença dos 600. Então, quem é o obsessor? O obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares, que repercutem e ecoam de século em século e vão aos milênios. Os obsessores, isso está em Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. Os obsessores são seres que nem nós.